Olá, pessoal, bem-vindos. Mais uma aula de normas da corregedoria. Pois é, né? Normas, vocês viram, né? São muitos artigos e eu creio que seria importante vocês entenderem os artigos. A gente está gravando aqui com calma. Vocês estão estudando muitas outras coisas, mas eu espero que esteja aí contribuindo para aí o progresso de vocês, tá? Lembrando, olha, eu tive uma pergunta a respeito de raciocínio lógico. A aluna aqui inscrita no nosso canal perguntou se tudo que está lá na playlist cai no concurso. Então a resposta é sim, tá? E conhecer essa teoria, porque são basicamente três tipos de questões de raciocínio lógico, né? Lógica da argumentação, que se você tiver conhecimento das tabelas verdades, o estudo das proposições é bastante interessante, você vai resolver com mais rapidez as questões, mas há também aquelas questões de lógica que tem a ver, por exemplo, com questões espaciais, lineares, e aí aquele conhecimento de P, Q, se P então Q, P e Q não é necessário. Mas pelo menos metade da prova de raciocínio lógico, esses conhecimentos são importantes, bem como no concurso de escrevente também. As provas de raciocínio lógico de escrevente do Tribunal de Justiça e Oficial de Justiça são muito parecidas. Estudem, dominem bem, né? Não deixa margem aí para dúvida, não. Então vamos lá. Raciocínio lógico, deixa para depois, vamos ver agora, continuando a nossa aula de normas da corregedoria, falando sobre os mandados gratuitos, certo? Mandados gratuitos. Artigo 1044. Só para lembrar, a pessoa pode ser beneficiária da justiça gratuita, ela não paga os encargos, digamos assim, para que o processo exista, né? Nem paga uma série de coisas que os mandados, ou melhor dizendo, os processos que não são gratuitos vão pagar. Desde taxas, emolumentos, até mesmo recolhimento de guias de oficial de justiça, a justiça gratuita está isenta do pagamento. O oficial de justiça recebe, mas do Tribunal de Justiça. 1044. São considerados mandados gratuitos para fins de ressarcimento do oficial de justiça os mandados expedidos em favor de interessado, inciso 1, em favor de interessado que seja beneficiário da justiça gratuita, como eu acabei de falar, ou na hipótese em que for deferido pelo juiz o deferimento do recolhimento. Veja, são considerados mandados gratuitos em favor do interessado que é beneficiário da justiça gratuita ou quando não é justiça gratuita, a parte pede que aquele mandado que está sendo expedido não seja recolhido à guia por alguma razão. Vamos dar alguns exemplos aqui de deferimento do juiz em um processo de justiça paga em que o mandado é expedido sem que a parte tenha que recolher o valor. Digamos que o cartório, o escrevente, que aqui nas normas é chamado de ofício de justiça, tem expedido um mandado para que seja feita a citação de uma pessoa, quando na verdade a parte pediu que fosse feita a citação e a penhora. Muito bem. Expede o mandado de citação, o oficial de justiça vai lá, cita, devolve o mandado com o sujeito lá citado, por exemplo. Agora tem que expedir um novo mandado para ser feita a penhora e ele teria que recolher esses valores. No entanto, como ele havia solicitado que fosse expedido o mandado de citação e penhora, ele vai pedir provavelmente que seja dado a isenção desse segundo mandado que seria inicialmente desnecessário de ser expedido, bastaria um, tá? Às vezes é algum outro tipo de diligência que se chama diligência do juízo. O próprio juiz quer que seja feita uma constatação de um bem que já foi penhorado para efeito de atualização de valores, por exemplo, tá? 2.
considerados mandados gratuitos de ofício por ordem judicial, que é o caso que a gente acabou de ver, quando falou deferimento do recolhimento, né? Então, de ofício por ordem judicial e a requerimento do Ministério Público. Então, os processos em que o promotor de justiça ele não vai recolher as diligências, quando o juiz decidir que o custeio não deverá ser adiantado pelo autor na forma do artigo 82, ou seja, o juiz decide que o autor da ação não tem que adiantar aquele valor de depósito ou for pedido, né, pelo promotor de justiça, então também é expedido gratuitamente. Então, pessoal, inciso 3. Os processos referidos no artigo 5º, inciso 1 a 4 da lei estadual, que aqui não cabe a gente voltar nessa lei aqui não, salvo se o deferimento do benefício de diferimento excepcionar as despesas além da taxa judiciária. Ele quer dizer o seguinte, o diferimento normalmente é o adiamento do pagamento dessas taxas, tá bom? Geralmente postergar, deixar para pagar depois e não recolher antes. Ou seja, realiza o ato e depois verifica quanto de cota que tem que recolher e deposita. 4. Nas ações abrangidas pelo artigo 219 da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que não cai nesse concurso, nos processos do juizado especial. Pessoal, juizado especial civil e criminal geralmente geram muitos mandados, tá? Os processos que correm pelo juizado. E ali a isenção total da justiça, tá? Do pagamento de mandado. Perfeito? Então não há recolhimento de custas, não há custas judiciais de maneira alguma. Parágrafo único. A classificação do mandado como gratuito para fins de ressarcimento. Então, a classificação do mandado gratuito para fins de ressarcimento. Vamos lá. Como que o mandado é classificado como gratuito? Na hipótese do inciso 5, não, do inciso 5 que a gente acabou de ver, processo do juizado. Não afasta o dever de recolhimento em preparo por ocasião de eventual recurso inominado. Ele quer dizer o seguinte, no juizado especial civil, a justiça é gratuita, mas digamos que o juiz tenha dado uma sentença e essa sentença não tenha sido favorável à pessoa que entrou com a ação, ou não tenha sido favorável ao réu. E ele quer recorrer para uma instância superior, né, já que vige o duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? Alguém entra com uma ação e ele pode recorrer a uma instância superior para revisar aquela decisão dada pelo juiz, que a gente chama de juiz singular. Quando vai para uma instância superior, mesmo o juizado tem instância superior, esse julgamento será feito por um colegiado, certo? No caso do juizado, é chamado de colégio recursal. São 3 juízes que vão julgar aí o recurso. Nesse caso, tem que haver o recolhimento do preparo. O que é o preparo? É um valor, uma certa porcentagem em relação ao valor da causa e tudo mais, e que deve ser recolhido num prazo determinado para que esse recurso vá para a instância superior. Então, a gratuidade da justiça não alcança nos juizados os recursos, o preparo. O que acontece se a parte não recolher o preparo dentro do prazo? O recurso, o juiz julga o recurso deserto, ou seja, ele não vai subir para esse outro grau para o colegiado. É como se a pessoa não tivesse entrado com recurso. Muito bem. 2. Na hipótese dos incisos 1 e 2, não afasta o dever de pagamento do equivalente pela parte vencida, salvo se essa também for beneficiária de gratuidade. Ou seja, tratando-se aqui do inciso 1 e 2, voltando aqui, ó, em favor de interessado beneficiário da justiça gratuita ou quando o juiz concede esse não pagamento e a expedição de mandados, por exemplo, né? Então, na hipótese do inciso 1 e 2, não afasta o dever do pagamento do equivalente pela parte vencida, salvo se essa também for beneficiária de gratuidade. Acontece o seguinte, às vezes, já não estou falando de juizado mais, tá? Um processo, a pessoa entra com o processo A processando B.
A é beneficiário da justiça gratuita, B não é, certo? Então, se o B perder a ação, ele vai pagar custas judiciais, porque ele não é justiça gratuita, o B, e ele perdeu a ação. Quem perde paga as custas judiciais, tá bom? Artigo 1045. Olha, pessoal, não acho que essa parte, principalmente que diga respeito aqui a recolhimento, mandados gratuitos, tudo bem, mas aqui ele está misturando mandados expedidos em justiça gratuita com outras custas judiciais dentro do processo. Realmente não acho nada relevante custas do processo, se recolhe ou não recolhe, não acho relevante para o concurso de oficial de justiça. Se fosse concurso de escrevente, aí sim, escrevente tem que saber isso aqui, mas oficial de justiça, não. Apenas com relação aos mandados é importante. Então, não fiquem preocupados aí demais com esse 1044. 1045. Nos mandados gratuitos, o valor de cada cota corresponderá ao resultado da divisão do montante de 80% da verba destinada a esse fim específico pelo número de cotas de ressarcimento dos atos ordenados em mandados gratuitos devolvidos durante um mês pelo oficial de justiça de todo o estado. Então, vamos tentar, eu já expliquei isso lá no começo das normas, mas vamos lá explicar novamente. Vamos imaginar, pessoal, que, sei lá, o Tribunal de Justiça tenha arrecadado 20 milhões de reais que são destinados, esses valores são destinados ao ressarcimento dos mandados gratuitos dos oficiais de justiça. Esses 20 milhões vão ser divididos pelo número de atos realizados pelos oficiais de justiça no estado de São Paulo durante aquele mês de recolhimento. É feita essa divisão e chega-se a um valor, por exemplo, um valor de cada ato. Digamos que chega no valor de R$ 80, tá? Valor de R$ 80. Muito bem, então cada ato cotado vai ressarcir o oficial de justiça em R$ 80. Lembrando que o montante todo que é destinado ao oficial de justiça, lembrando, se for 20 milhões, não são os 20 milhões que vão ser divididos pelo número de atos, não, tá bom? Só 80% disso. Então, refazendo aqui, são 16 milhões divididos pelo número de atos. Por exemplo, 4 milhões de atos, certo? Ok? Então, é um exemplo só. Então, 80% do valor arrecadado. Se o valor arrecadado são 20 milhões, 80%, que são 16 milhões, é que vão ser divididos pelo número de cotas de todos os oficiais de justiça para chegar ao valor de cada cota. Por que 80%? Porque 20% é distribuído igualmente entre todos os oficiais de justiça que cumpriram pelo menos um mandado durante aquele mês. Não sei se eu estou bem certo, mas lá atrás, lá no passado, quando isso foi instituído, está aqui, está no parágrafo primeiro, vamos lê-lo e eu já explico isso. Para fins de antecipação do valor necessário ao custeio de despesas de condução com diligências gratuitas, 20% do montante da arrecadação serão igualmente divididos entre os oficiais de justiça que tenham cumprido no mês anterior mandados gratuitos. Ou seja, 20% tem lá 20 milhões de reais arrecadado, 4 milhões vão ser divididos entre, exemplo, 4 mil oficiais de justiça que existem no estado de São Paulo e que cumpriram pelo menos um mandado durante aquele mês. Vai dar aí, R$ 1.000 para cada oficial de justiça, mesmo que ele tenha cumprido apenas um ato. Isso é porque o oficial de justiça ele tem despesas fixas, independente do número de mandados que ele cumpra, né? Despesas fixas com veículo, muitas vezes financiamento de veículo e tudo mais. Quarto, parágrafo 4º.
o parágrafo 2º e 3º foram suprimidos, não existem mais. O valor da cota do mandado gratuito não poderá ser superior ao valor da cota destinada ao ressarcimento dos mandados pagos em deslocamento, hipótese em que os valores de arrecadação que levariam ao excedente serão registrados para inclusão no rateio dos meses subsequentes. O que a norma aqui está querendo dizer é o seguinte: qual o valor hoje, em 2024, recolhido como mandado pago? R$ 106,08, que são equivalentes a 3 UFESPs. 3 UFESPs, tá? Muito bem. Desses 3 UFESPs aqui, 10% é retido por custo administrativo. Então, sobra aí uns R$ 95,00 aproximadamente do mandado pago que é destinado ao oficial de justiça. A justiça gratuita, mesmo naquela conta lá do valor arrecadado, 80% é dividido entre o número de atos, se ao fazer essa divisão e o valor de cada cota der superior a esses R$ 95,00 e alguns centavos, não vai ser repassado o valor da cota que é o resultado da divisão. Digamos que ao fazer essa divisão dê lá R$ 120,00, só vai ser repassado ao oficial de justiça 95. E o excedente disso fica para o bolo do mês seguinte, tá bom? Então o oficial de justiça nunca vai receber no mandado gratuito mais do que ele recebe na justiça paga, por cada mandado, por cada cota cotada aí, tá? Artigo 1046. Para o ressarcimento previsto no parágrafo 1º do artigo 1045, ressarcimento para o primeiro, né? Aquela história de dividir lá os 80% e tal. O escrivão ou o servidor responsável pela central de mandados encaminhará ao DICOJ até o 8º dia útil de cada mês pelo sistema de mandados gratuitos a relação que é a certidão completa dos oficiais de justiça que tenham mandados cumpridos no mês. Então, até o 8º dia útil de cada mês, o escrevente que trabalha na central de mandados ou aquele que for designado pelo juiz deve encaminhar a relação contendo todos os mapas, ou seja, as relações que os oficiais de justiça fazem, constando lá todos os cumprimentos e os atos cotados durante o mês anterior. Por quê? Porque ele vai ser ressarcido de acordo com esses mapas. Evidentemente, esses mapas são conferidos pelos oficiais e pelo escrevente lá da central de mandados também. Parágrafo 1º. Da relação prevista no caput deste artigo, que é o que a gente acabou de ler, constará a quantidade de mandados e das respectivas cotas para fim de ressarcimento, bem como o mês em que ocorreu o cumprimento do mandado. O oficial de justiça pode colocar aqui mandados cumpridos neste mês específico que ele estava trabalhando lá, por exemplo. Tem a relação de mandados gratuitos do mês de outubro de 2024. Ele vai colocar lá o que ele cumpriu no mês de outubro de 2024. Mas se houve algum mandado cumprido em setembro de 2024, que não tenha sido incluído no mapa de setembro, ele poderá ser incluído no mapa de outubro. O que não vai poder acontecer é incluir coisas com mais de 60 dias, tá? Se ficar mais de 60 dias, o oficial de justiça perde. Então, da relação prevista no caput desse artigo, constará a quantidade de mandados e das respectivas cotas para fim de ressarcimento, bem como o mês em que ocorreu o cumprimento do mandado, sendo vedado, proibido, o lançamento na mesma relação, certidão de cotas relativas a mandados cumpridos em meses diferentes. Então, ele não permite aqui que sejam colocados aqui de meses diferentes, certo? Então, é uma lista para cada mês, tá? Agora, olha o que diz o segundo que eu expliquei agora há pouco. Não serão incluídas no cálculo do mês referido no artigo 1045, que é isso daqui, as relações que não derem entrada no DICOJ no prazo contido no caput desse artigo. O atraso no encaminhamento das relações por período superior a 2 meses anteriores 2 meses anteriores àquele correspondente ao mês de ressarcimento, ainda que acompanhado da necessária justificativa, implicará o indeferimento do pedido. Então ele quer dizer o seguinte: se não foi incluído algum mandado da relação
do mês de setembro, pode ser feita uma relação do mês de setembro encaminhada, né? Há uma certa discussão, divergência, se isso poderia acontecer ou não. Enfim, é melhor acompanhar o que está escrito aqui, né? Então, você vai mandar do mês de setembro, tem que ser uma relação para o mês de setembro. Vai mandar de outubro, do mês de outubro. Mais do que setembro e outubro, para mandar no comecinho de novembro, não pode, que não vai, é o que diz esse parágrafo aqui, tá bom? Perfeito? Não mais do que 60 dias. Espero que vocês tenham entendido aí. Em cada vara ou setor, vara, né, onde tem um juiz, haverá um oficial de justiça escolhido pelos demais, sem prejuízo de suas funções, preencha os mapas mensais individuais de mandados gratuitos, utilizando-se das informações passadas pelo interessado, assinando-os juntamente com o escrivão judicial ou supervisor responsável da central. Pessoal, isso daqui é uma norma que diz que tem que ter um oficial de justiça que vai lançar todos os mapas. Mas, na verdade, o conhecimento que eu tenho é que cada oficial de justiça faz o seu mapa, né? Senão é muita coisa para um fazer. Ele vai ficar um mês trabalhando fazendo isso. Parágrafo 1º. O escrivão ou servidor responsável pela central, após a devida conferência, especialmente de quantidade de mandados respectivas cotas de ressarcimento, certificará a autenticidade e a veracidade do conteúdo, ou seja, dos dados, né, oriundos ali do mandado correspondente às certidões e veja só, colherá na sequência um visto do juiz corregedor permanente. Legal? Parágrafo 2º. Então, o mandado é assinado pelo oficial de justiça, geralmente pelo responsável da central de mandados, e tem um visto do juiz. Os mapas de mandados gratuitos deverão ser entregues mediante recibo em via própria ao funcionário da central de mandado no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência para conferência e encaminhamento em tempo hábil ao setor competente por meio do aplicativo SMG. Não é que o oficial de justiça manda a central de mandados por meio do SMG. É a central de mandados, o funcionário lá, que vai encaminhar via SMG, Sistema de Mandados Gratuitos, vai encaminhar esses mandados para que o oficial de justiça seja ressarcido, tá bom? Terceiro, mapas com rasuras, irregularidades ou incompletudes serão restituídos para retificação e subsequente reapresentação. Tiver erro, incorreção, rasura, devolve ao oficial de justiça para que ele corrija, não é? E devolva em ordem. Quarto, os mapas mensais individuais, ou seja, de cada oficial de justiça, de mandados gratuitos, deverão permanecer arquivados na unidade. Veja, isso aqui já é tudo importante, né? Após certificação de sua autenticidade e veracidade quanto ao seu conteúdo, que são os dados oriundos ali, né, das diligências, das certidões, e isso é arquivado pelo prazo de 2 anos, após o qual poderão ser inutilizados. Então, qual o prazo em que essa relação, os mapas chamados, ficam arquivados na central de mandados? 2 anos. Quinto, havendo necessidade de examinar os atos praticados, a Corregedoria Geral da Justiça poderá exigir dos oficiais de justiça a remessa do mapa original arquivado em cartório, bem como de cópias dos mandados neles relacionados e das correspondentes certidões, observadas as seguintes disposições. Então, veja só. Se a Corregedoria Geral da Justiça pedir que seja encaminhados os mapas para ela conferir, tem que encaminhar os mapas, as certidões que o oficial de justiça em cumprimento daqueles mapas fez, além das cópias dos respectivos mandados. 1. A exigência será encaminhada por ofício ao juiz corregedor permanente, ou seja, a Corregedoria Geral lá em São Paulo vai pedir ao juiz da comarca, juiz corregedor, que deve comunicar à Corregedoria Geral de Justiça a data de ciência aos oficiais de justiça e ao escrivão judicial lá da central de mandados. Perfeito? 2. Decorridos 60 dias da data da ciência, sem que tenham sido remetidos os documentos, por desídia, né? Ou seja, o oficial de justiça está enrolando, o pedido de ressarcimento será automaticamente indeferido, ou seja, não vai ressarcir
aqueles valores de todo o mapa, sem prejuízo da continuidade da apuração administrativa, ou seja, não recebe o valor e vai ainda responder se tiver preenchimento incorreto. 3. As cópias dos mandados e certidões relativas a processos que na data da exigência estiverem fora do cartório, com prazo superior a esse, né, que o oficial de justiça tem que responder, poderão ser substituídas por certidão do escrivão judicial, que dará fé da impossibilidade de ser remetida pelo interessado, porque o processo está fora de cartório, está com o perito e tal. Hoje em dia é muito mais difícil, porque os processos hoje em dia são digitais, certo? Hoje em dia, se a corregedoria quisesse, ela não precisaria nem pedir nada disso. Ela tem tudo isso, bastaria acessar o sistema do SAG e ela teria todas essas informações, tá bom? A subseção 3 vai falar do regime facultativo dos mandados das fazendas. E esse é um assunto mais para a nossa próxima aula do 1048 em diante. Aqui já tem um conteúdo aí para vocês relerem, observarem, né? Tem coisinhas aí mais importantes, né? Essa história de 80%, 20% e tal, quando deve mandar os mapas, qual é o prazo, essas coisas são importantes. Fico por aqui. Lembra, se vocês quiserem ter acesso aos PDFs das matérias de direito desse concurso, ainda falta um pouco menos que um mês, 25 dias para o concurso, dá tempo de você adquirir, R$ 59,90, você vai lá em explicaisodireitoconcursos.com e baixa os PDFs, o material da maior parte do direito é comentado, tem exercícios, é legal, é um material a mais aí para vocês estudarem. Certo? Fico por aqui, abraços, bons estudos aí, hein?